A paz do Senhor Jesus a todos vocês e hoje mais um vídeo aí da minha caminhada com Cristo. E no vídeo de hoje é o dia do sim e o primeiro amor. E como todos os vídeos eu tenho baseado a minha história dentro da palavra de Deus e eu creio que serve também aí para você basear a sua vida e aprender mais do Senhor. Hoje, esse dia do sim, essa salvação, né, esse primeiro amor está baseado lá em Efésios 2, no verso 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E sim, gente, foi dom de Deus, foi amor de Deus. Eu já estava ali quebrantada na minha gestação, ouvindo Cassiane, falou que a libertação já tinha começado ali, porque o negócio era grande de ser liberto, né? Tinha muitas raízes do passado, de heranças familiares, enfim, estava começando o processo de libertação. E aí, né, durante a amamentação da minha filha, quem é mãe aí de bebê pequeno ou já foi mãe, né, já passou essa fase, mas amamentou, sabe que os bebês mamam muito durante a noite. E não era diferente com a minha filha, não é verdade? Então, durante as madrugadas eu acabava perdendo o sono, né, porque ela mamava muito e eu ia para a sala, né? Meu marido, como ele dormia poucas horas durante a noite, eu evitava, né, ficar saindo e entrando do quarto, então eu decidi por dormir na sala com a minha filha, né, para poder amamentar ali durante a noite sem acordar ele, que já dormia tão poucas horas e já ia trabalhar no dia seguinte. Só que nesse processo, durante as madrugadas, eu acabava perdendo o sono, porque durante o dia ela tinha cochilos um pouco maiores, então eu optava por dormir durante o dia, né, e fazer alguma coisa durante a noite, porque os cochilos do dia dela eram um pouco maiores. E aí, eu não tinha TV a cabo, não tinha internet como tem hoje, não é verdade? Não dava pra ficar me distraindo em redes sociais. E o que eu ia assistir, que tinha na televisão? A programação Silas Malafaia. Lembra que eu falei que não gostava de Silas Malafaia? Pois bem, era o Senhor trabalhando, né? O inimigo sabia que através da vida daquele homem, em algum momento, a minha vida seria salva. Então, durante as madrugadas, eu assistia Silas Malafaia e a palavra ia entrando dentro do meu coração. Eu comecei a ansiar por ler a Bíblia, por ter uma Bíblia. E eu sempre ouvia aquilo e me confortava muito. Tava no auge ali a música do Regis Danese, né? Aquela entra na minha casa, entra na minha vida, né? Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, né? Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, né? Porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. E, gente, tocava muito durante a madrugada essa música, depois eu ouvia muito essa música, eu já tava numa vibe ali do louvor, né? O louvor sempre foi algo muito importante para mim, Deus fala muito comigo nos louvores. E aí ali começou o meu processo. E aí, para quem não gostava de Silas Malafaia, gente, um belo dia ele apresentou esse livro aqui, Sabedoria para Vencer, de Mike Murdock. Deus sabe, né, aquilo que mexe com a gente. Eu tava com os meus sonhos ali um pouco frustrados, pensando o que seria da minha vida, porque eu acabei de me formar, engravidei e não vivi o sonho, né, da psicologia, da carreira, aquela coisa que eu tinha de grandiosidade. E aí esse livro, ele falou, né, do patrocínio e queria o livro nesse mês. E aí eu decidi patrocinar o programa do Silas Malafaia. Recebi esse livro, que foi uma bênção na minha vida. Tem frases aqui nele muito impactantes, inclusive tem uma que depois eu carreguei ela para minha vida, carrego até hoje, coloquei no meu cartão de visita, né? E aí, depois de receber esse livro, continuei patrocinando e todos os meses chegava um livrinho fininho do Silas Malafaia. Hoje eu não os tenho mais, esses livrinhos que eram do Silas Malafaia, só guardei esse, porque tem um carinho especial, porque eu falo que foi o início de patrocinar a obra, de começar a semear no reino de Deus e automaticamente aquilo semeava também na minha vida. Os pequenininhos, depois em reuniões de mulheres, eu sempre sorteava um livrinho, doava para alguém para compartilhar também aquele conhecimento. Então, assim, isso já foi um princípio. E ali eu acredito que o Senhor já estava trabalhando em mim. E aí eu morava ao lado, né, da igreja, e aí eu ficava ouvindo, às vezes, do telhado, que a minha casa era no alto, só que eu não conseguia ouvir toda a palavra, mas eu nunca tive coragem de ir para a igreja. Tinha vontade, ficava ali no muro sentada para ver se eu conseguia pegar alguma coisa da palavra,
mas nunca ia na igreja, eu não queria. Eu falava, imagina, o que eu vou fazer na igreja, né? Tipo assim, não sei nem o que fazer, não sei nem como é a igreja. Então eu nunca fui. Até que um belo dia, né, orando ali ao Senhor, eu buscava por uma recolocação. Minha filha já estava ali com uns 6 meses e eu buscava uma recolocação na minha área, na psicologia. Mandava muitos currículos e nenhuma porta se abria. E aí, um belo dia, né, me chamaram para uma entrevista no Hospital Santa Marcelina para minha área. E aí, o que eu falei pro Senhor? Eu falei, se eu passar, eu vou, tipo assim, né, eu vou adorar o Senhor. Mas lembra que eu já tinha aquele históricozinho de sempre Deus me dava, quando Ele dava, eu falava assim, não, coincidência, é a minha própria capacidade. E aí, né, eu fui para essa entrevista e quando eu tava voltando no caminho, eu falei, eu vou hoje na igreja, né, nesse dia eu decidi, eu falei, eu vou ir hoje na igreja para pedir para Deus para abençoar essa vaga. E aí, na volta da entrevista, eu fui no culto. Logo que eu entrei no culto, a palavra foi muito pontual. Eu não sei se foi nem a palavra, gente, ou se foi direto para mim mesmo, mas eu entendi como se tivesse o pastor falado direto para mim. Falou: se você veio aqui para buscar algo de mim, saiba que eu não vou te dar, mas se você me aceitar e me reconhecer, você vai viver coisas tão grandiosas que são muito maior do que você está pedindo. E ali eu falei, amém, eu quero esse Deus, tá? Eu entendo que Ele não vai me dar, mas eu quero esse Deus. E aí naquele dia eu aceitei Jesus, foi uma bênção. Fui para minha casa e eu falo que o Senhor não nos constrange, ainda havia libertação ali para acontecer. E aí nessa noite eu lembro que eu sonhei com aquele pastor que estava ministrando, né, no culto, e eu aceitei Jesus naquele culto. Ele era um pastor convidado dessa igreja. Depois essa foi a igreja que eu comecei a congregar e fiquei por 5 anos. E foi uma grande bênção na minha vida. E nessa noite em que eu aceitei Jesus, eu tive um sonho de libertação. Eu sonhava que eu estava na porta da igreja, ele colocava a mão sobre mim, eu caía, né, endemoniada, e muitos demônios saíam de dentro de mim. Ali, os demônios que se identificavam saindo ali de mim eram demônios de pombagira. Não me pergunte por quê, mas no meu sonho eu não sabia nada de mundo espiritual, mas eram demônios que saíam ali de mim. E ali eu me despi de todas as minhas vaidades, de todo o meu ego, de toda aquela coisa de querer ser a melhor mulher, de ser super empoderada. E ali eu comecei o caminhar com o Senhor. E, gente, assim, eu me apaixonei por Jesus, assim, de uma forma inocente, cega e totalmente entregue, sabe? Eu me alegrava. No dia seguinte eu já tava pedindo para limpar a igreja, sabe? Junto com o pessoal que tava limpando. Eu ia em todos os cultos, eu ia com a minha filha, eu me batizei, logo em seguida foi uma batalha, né? O dia do meu batismo, mas me batizei, amava a igreja, sabe? Tava sempre ali, vivi muitas coisas com o Senhor mesmo, muitos milagres, e o Senhor abriu, né, posteriormente uma porta para mim, e essa porta que Ele abriu não foi necessariamente na minha área, né, foi como auxiliar. E aí nesse dia eu lembro um dos dias que eu queria muito na campanha, porque eu tava indo sempre na igreja, né, o Senhor não deu o que eu queria, né, a vaga que eu queria Ele não me deu, Ele me deu uma vaga inferior, porém eu tava muito feliz, gente, eu tava feliz, tudo eu via Deus, tudo eu via. Eu era muito inocente, assim, muito apaixonada mesmo, cegamente apaixonada pelo Senhor, extremamente feliz. E aí Ele me abriu essa porta. Eu lembro que eu queria muito ir no culto, porque eu não estava conseguindo chegar nos cultos, e era um culto de derrubando as muralhas de Jericó. E era o último dia da campanha, né, na semana. Eu falei, Deus, eu quero muito ir nessa campanha, sabe, porque eu quero muito derrubar as muralhas da minha vida, eu quero conquistar a terra. E nesse dia, depois que a gente rodeou ali, teve a campanha, e no momento da oração, o Senhor me deu um arrebatamento de sentido. Foi uma experiência incrível e eu fui para um tempo no futuro que eu ainda não estou vivendo, mas que eu creio que existe. E tanto que o roupão da visão já existe. Eu falava, Senhor, eu não uso roupão. No dia da visão eu falei, eu nem uso roupão, mas hoje eu já uso roupão. E faz sentido, e a bênção vai chegar. E nesse dia, nesse arrebatamento, eu fui para um tempo muito bom da minha vida, onde aparentemente ali naquele tempo eu já tinha conquistado minha casa, meu carro, estava feliz. Eu estava saindo à porta para levar o meu marido para um emprego, onde ele estava muito bem arrumado, e eu me prostrava na porta e adorava o Senhor com grande alegria, dizendo, Senhor, o Senhor fez grandes coisas por mim. E aí eu voltei, gente, eu não sonhei.
eu não dormi. Foram segundos, inclusive eu te morria de medo de cair, né, de rodar no manto e perder o sentido, mas o Senhor, Ele não faz isso, tá, gente? Batismo com o Espírito Santo, você nunca vai perder o seu sentido. E aí eu ainda perguntei, né, pra minha amiga do lado, eu falei assim, aconteceu alguma coisa? Eu rodei, eu fiz uma coisa, ela falou, não, a gente tá orando normal, você tá normal. Ou seja, eu tive um arrebatamento de sentido. E por que eu tô contando isso? Porque isso, o Senhor já sabia todas as provas que eu ia passar. Porque nesses 5 anos, antes de acontecer a minha queda, né, a minha frieza espiritual que vai vir no próximo vídeo, eu passei por muitas provas. O Senhor quebrou muito o meu ego, porque eu tinha muitas vaidades, muito que eu consigo, muitos sonhos exagerados, né, e eu queria muito as coisas, eu era muito apegada a vaidades, e o Senhor me quebrou muito neste processo, porém em tudo eu dei graças, sabe? Eu passei por privações e eu dei graças ao Senhor, sabe? Coisas que meu pai olhava, minha família olhava e falava assim, não é a mesma pessoa. Era uma pessoa, agora é outra pessoa. Eu só sabia amar Jesus, servir Jesus. Eu vivi testemunhos assim grandiosos. Eu vi a multiplicação do alimento, sabe? Eu tive provisão de dia de passar necessidade e o Senhor falava, você não vai pedir ajuda pra ninguém, você vai aguardar e vai orar. E de vir gente bater na minha porta e falar, o Senhor mandou eu te entregar isso daqui. E era exatamente o que eu precisava pro recurso. E uma vez que eu tava apenas com o dinheiro do dízimo e tava faltando recurso pra mim, e eu falei, Senhor, eu não vou entregar o dízimo, porque vai faltar as coisas pra minha filha, vai faltar as coisas pra casa. E aí a primeira coisa, gente, sem brincadeira, eu nunca tinha lido aquilo no dinheiro, tava escrito, Deus seja louvado. Então eu catei o dinheiro do dízimo que meu marido tinha deixado do bolso do paletó, entreguei e falei, me perdoa, Senhor, por desejar e querer pegar o que é do Senhor. E aí naquele momento que eu entreguei, depois, né, no culto, o meu dízimo, o Senhor falou assim, vai e liga que você tem um abono, né, salarial na época, e fazia tempo que eu não trabalhava, mas estava começando a pagar abono e eu ganhei um salário mínimo que eu não esperava e consegui pagar todas as contas, mas era tudo assim, muito de pouquinho, sabe? Para provar que o Senhor estava, para quebrar o meu ego e as minhas vaidades, para que eu pudesse, né, quando chegar no muito, eu creio, poder reconhecer quem foi que me levantou, né, que foi o Senhor. Vivi grandes coisas, gente, assim, o milagre da multiplicação foi da alimentação, mas talvez em outro momento ali eu conte. Eu vivi provisão, assim, de sonhar o Senhor, mostrar uma perseguição no trabalho, e aí eu ser mandada embora e eu falar, Senhor, eu precisava tanto desse recurso, e o Senhor já tinha me mostrado que Ele me guardava, né? Ele já tinha mostrado a perseguição espiritual, e só tinha falado descansa, e aí eu fui mandada embora, mas assim, gente, deu um rolo na empresa, eu continuei recebendo, depois eles falaram assim, não, o erro foi nosso, a gente vai pagar todos os seus direitos, e aí eu fiquei um tempo em casa, sem fazer nada, recebendo, né? E aí depois ainda recebi ressarcimento. E na sequência de terminar de receber todo esse ressarcimento, o Senhor abriu uma outra porta, melhor ainda. E só que nessa outra porta, gente, depois de 3 meses, quando tava muito bom e eu muito apegada, com muita, assim, falei, nossa, esse é o emprego dos meus sonhos. O Senhor falou assim, agora você vai renunciar, né? Então, assim, são trabalhares do Senhor, mas eu vivi grandes coisas. Então, aquele que o Senhor chama, Ele sustenta. Porém, tem uma palavra que diz, né, que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Por quê? Porque o inimigo, ele não se alegra, né, quando você está fazendo a obra. E houve grande levante, assim, na minha vida, porque nós estávamos nos posicionando, né, nós vivemos grandes milagres, nós já estávamos pregando, eu e meu marido, sabe, vidas estavam sendo salvas através da nossa vida. No nosso trabalho, que depois a gente foi trabalhar junto no acabamento gráfico, nas segundas-feiras, a gente tinha culto ali naquele lugar, e aí começaram os processos da queda, né, tipo no ambiente, né, porque assim, dentro da igreja que depois eu tava congregando, começou um espírito muito opressor. Eu tinha sonhado ali que eu não estava na igreja, era uma outra igreja, estava cheia, eu falava, por que eu não estou aqui? E na verdade depois essa igreja acabou fechando, e veio uma nova igreja maior para o local onde estava a igreja que eu congregava, e foi um grande levante do inimigo mesmo para
para derrubar, né? Quem estava ali, claro, cada um foi para um caminho. O Senhor, quando ele tem os chamados, ele sabe o que ele faz. Mas eu acabei me esfriando em um determinado momento, depois de 5 anos, porque eu não vigiava, eu não tinha o conhecimento e a sabedoria da palavra. Eu era muito obediente aos meus pastores, a minha fé estava muito ligada à fé do outro e não fortalecida naquilo que eu conhecia e apenas de experiência. E aí nisso eu me frustrei com os homens. E aí, quando eu me frustrei com os homens, eu joguei a culpa para Deus, porque eu era imatura e precisava crescer. Então, houve o processo ali da queda, que eu vou contar no outro vídeo, né? Então é isso, gente. Esse é o vídeo do dia do sim, né? Vivi aí grandes coisas com o Senhor e aquele que escolhe o Senhor nunca perde. Mas a gente tem que ter uma fé madura, né? E não uma fé baseada nos homens, porque os homens caem, os homens são falhos. Nós temos que ter uma fé firmada no Senhor e no propósito do Senhor, entendendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Enquanto a gente não tiver o discernimento desse mundo espiritual, nós vamos sim cair nas armadilhas do inimigo. E foi o que aconteceu comigo, né? Uma menina inocente, totalmente apaixonada. Eu lembro que a última fala que o Senhor teve para mim foi: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Porque foi quando eu olhei para os homens. Então a gente nunca deve olhar para os homens. Então esse é o vídeo do sim e do primeiro amor. E aí no próximo vídeo eu vou contar o momento de frieza e a minha queda espiritual. E aí depois, né, tudo se levanta. Eu tô aqui, né, gente? Mas eu falo, todo o processo é importante. São anos aí da minha conversão. Me batizei em 2009. Então, assim, até 2025 tem chão aí, né? Então, eu tô contando aqui os 5 anos aí do meu primeiro amor. E depois, no próximo vídeo, eu vou contar da frieza e da queda, tá bom? Então, Deus abençoe sua vida. Espero que esse testemunho tenha te edificado.